Boa tarde, irmãos. Estou aqui mais uma vez, para compartilhar com vocês esse estudo maravilhoso, que é o estudo Ouvindo a Voz de Deus. E hoje eu queria estudar com vocês sobre a volta de Jesus Cristo. Porque nós como os cristãos, devemos estar muito cientes de como será a volta de Jesus. Se ele vai vir, se ele vai pisar aqui na terra ou não, ou se vai haver um arrebatamento secreto na volta dele, porque no mundo religioso existem muitos ensinos, mas eu quero mostrar para vocês na palavra de Deus, como que vai ser a volta de Cristo Jesus, e como que vai ser o arrebatamento. Que esse estudo possa servir de serventia, para o conhecimento de muitos na palavra de Deus. Santo Deus, obrigado, Pai eterno, por mais uma vez eu estar aqui para compartilhar esse estudo, ó Pai, com muitas pessoas que vai ouvir esse estudo, ó Pai, e que possam ser de grande aproveito espiritual para cada um, ó Pai. Dai-nos o seu entendimento, o teu Santo Espírito, que ele seja derramado sobre nós e nos capacite, ó Pai, para a pregação do Evangelho. Nos use e nos dá discernimento para discernir o que é certo, o que é errado, o que está de acordo com a tua palavra e o que não está. Obrigado, Pai eterno, por tudo. Te agradeço em nome de Jesus. Amém, Pai. Hoje nós vamos estudar sobre a volta de Jesus Cristo. Desde que nossos primeiros pais transpuseram os portões do Éden, depois de terem desobedecido, os filhos de Deus aguardam o dia em que o pecado e suas tristes consequências terão fim. Profetas, apóstolos e cristãos de todos os tempos têm anunciado esse dia, alicerçados na garantia dada pelo próprio Cristo. Assim, seu retorno à terra é a bendita esperança que conforta os corações de seus seguidores. Quando estes se deparam com o sofrimento, a dor, o pranto e a morte ao longo da jornada terrestre. A sombra do mal passará, a noite do pecado terá fim. Uma nova alvorada raiará, marcando o início de um novo tempo para os filhos de Deus. E qual é a maior promessa que Jesus fez para o seu povo? Quando Jesus, antes dele subir para o céu, ele fez uma promessa maravilhosa para o seu povo. Lá em João 14, de 1 a 3, ele falou: não turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito. Pois eu vou e vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. Essa é uma grande promessa que Jesus fez para o seu povo. Ele falou que ele iria para o céu, iria preparar lugar para o seu povo. E quando ele preparar esse lugar, ele voltaria e nos receberia para si mesmo, para que onde ele estiver, estejais nós também, A volta de Cristo é a maior de todas as promessas apresentadas na Bíblia. Ela é repetida mais de 2.500 vezes ao longo das Escrituras. Isso indica o profundo desejo de que esse evento ocorra. Por ocasião da volta de Cristo, presenciaremos o fim do pecado, Porque quando Cristo voltar, ele porá fim aos pecados, Porque segundo Isaías, os ímpios, ele irá exterminá-los pelo sopro da sua boca. E essa terra e toda a obra que nela existe será destruídos quando o seu povo subir com ele para o céu. E podemos marcar uma data para essa segunda vinda de Cristo?
Mateus 24, 36. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Né? Jesus foi claro que nós não podemos marcar data e hora para a sua vida, porque a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai que estás no céu. Né? Mateus 24, 36. Né? Muitos no passado cometeram esses erros, estabelecendo uma data para a volta de Cristo. Né? No caso de Guilherme Miller, né? Eles marcaram a data para a volta de Cristo, mas Cristo não veio naquela data, porque Cristo, ele não deixou o dia da sua volta nas Escrituras, né? Ele disse que era para nós vigiar, estar a todo tempo vigiando e firmes, né? Porque para que esse dia não nos pegue de surpresa como um ladrão, né? Jesus foi enfático. Ninguém sabe a hora exata em que ele virá. Não podemos nos deixar levar por pessoas bem intencionadas que ocupam marcar datas para o retorno de Cristo. Não sabemos quando, mas apenas podemos nos preparar para aquele evento glorioso. Né? Como nós podemos nos preparar? Estudando a palavra de Deus, né? Fazendo o que Cristo deixou o exemplo para nós fazer, que é amar o próximo, fazer o bem ao próximo, né? E não ficar iludido com as coisas da carne, né? E como Jesus virá, né? Essa é uma pergunta muito importante, né? Como Jesus virá? Mateus 24, 30. Ela fala: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E o verso 31, e ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Né? Portanto, quando Jesus vir, ele vai aparecer no céu, né? E nós o contemplaremos, né? Apocalipse 1:7 fala que eis que vem com as nuvens e todo o olho o verá. E Atos 1:11 Atos 1, de 9 a 11. Eu vou ler de 9 a 11, né? Ditas estas palavras, foi Jesus levado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Né? Como nós vimos, as escrituras aqui ela é clara. Ela fala que Jesus, ele virá do modo como os discípulos viram ele subir. Né? Os discípulos e todas as pessoas que estavam ali, todas reunidas. Né? Portanto, Cristo virá, né, como um ladrão, tomando muitos de surpresas. 2 Pedro 3:10, né? Ele não descerá à terra, mas ficará nas nuvens, né? 2 Tessalonicenses 4:16. Nós é que vamos encontrar com ele nos ares, né? E ele virá com poder e glória, acompanhado de milhares de anjos, né?
milhares e milhares de anjos. E Jesus virá de maneira pessoal, literal, e todo o olho o verá, né? Porque ele vai vir ao som de trombetas, né? Jesus mesmo declarou que sua volta seria visível, não apenas para os justos, mas também para os ímpios. Não apenas todo o olho o verá, mas todo o ouvido ouvirá. O salmista declarou: vem o Senhor nosso Deus e não guarda silêncio. Salmo 50, versículo 3. Todas as pessoas vivas testemunharão esse evento glorioso. Jesus virá como rei, assentado no trono de sua glória. Mateus 16, 27. Né? E o que ocorrerá com os mortos e fiéis vivos na segunda vinda de Cristo? 1 Tessalonicenses 4,16. Né? O que ocorrerá com os mortos-vivos e fiéis? O que ocorrerá com os mortos e vivos fiéis na segunda vinda de Cristo? Né? 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles para o encontro do Senhor nos ares, onde estaremos para sempre com o Senhor. Né? Portanto, nós vemos aqui em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, né? O verdadeiro arrebatamento, que é o arrebatamento bíblico, né? Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, né? Juntamente com eles, com os mortos que ressuscitaram, para o encontro do Senhor nos ares, né? Portanto, como nós vimos, aqui não tem nenhum arrebatamento secreto, né? Que é o que muitos ensinam por aí. Pelo que nós vemos aqui, o arrebatamento, ele acontece no momento da volta de Cristo, ao som de trombetas, né? Com todos os mortos que morreram em Cristo sendo ressuscitados, né? Imagina que dia que não vai ser com muito barulho, ao som de trombetas, né? Em 2 Pedro 3, versículo 10, fala que passará o céu com estrepitoso estrondo, né? Portanto, a volta de Cristo vai ser visível e vai ser audível, né? E 1 Coríntios 15, né? De 51 a 54, eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar a última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade, né? E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Né? Portanto, mortos, fiéis, ressuscitados na volta de Cristo, e serão transformados e arrebatados os vivos fiéis. E serão transladados, serão levados ao encontro do Senhor nos ares. E juntos farão uma viagem impressionante, maravilhosa sobre os espaços, né? Até chegar no terceiro céu,
que é onde Deus habita, né? Porque a Bíblia fala de três céus, o terceiro céu, né? O primeiro é esse céu onde é esse espaço, né, que nós vemos aqui, né? Porque quando o filho de Davi, ele foi ferido e morreu, né, que estava perseguindo Davi, ele ficou de pendurado numa galha de árvore, né? Aí a Bíblia conta que ele ficou entre o céu e a terra, né? E, e o segundo céu é aquele lá em cima, onde está as nuvens, né? Onde nós vemos os aviões passando, né? E o terceiro céu, onde ninguém pode ir, né? É a habitação de Deus, né? Portanto, milhares de justos que desceram à sepultura serão ressuscitados para a vida eterna. Os justos vivos serão levados ao céu e receberão a vida eterna sem passar pela experiência da morte. Assim, na segunda vinda de Cristo, os justos vivos e os mortos se encontrarão com o Senhor nos ares, né? E o que ocorrerá com os vivos que não se prepararam para a segunda vinda de Cristo? Apocalipse 6, de 15 a 17, né? Apocalipse 6, né, de 15 a 17, fala sobre a condição daqueles, né, que não se prepararam para a volta de Cristo, né? Ela fala: os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderão nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e esconde-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, né? Porque chegou o grande dia da ira deles, e quem pode suster-se, né? Nós vimos que aqueles que não estão preparados para a vinda de Cristo, eles esconderão da presença dele, né? Porque nós sabemos que a palavra de Deus fala, né, que sem santidades nós não podemos ver a Deus, né? Somente estão preparados para contemplar a volta de Jesus Cristo, né, aqueles que o aceitaram como seu Senhor e Salvador e procuram andar de acordo com a sua palavra, né? E 2 Tessalonicenses 2, versículo 8, né, ela fala que o Senhor, né, ele destruirá o iníquo com o sopro da sua boca, né? Portanto, os ímpios, né, eles buscarão esconderijo nas cavernas e pedirão aos rochedos que caem sobre eles. Buscarão a morte, mas a morte fugirá deles. Os ímpios morrerão ao verem o resplendor da glória de Jesus Cristo, né? Aqueles que não estiverem preparados para esse clímax estarão temerosos, não se alegrarão com a presença do Senhor, buscarão sua própria destruição a fim de se esconderem dele. As pessoas vivas ou mortas que não se arrependeram dos seus pecados enquanto tiveram chance não irão para o céu com Cristo, mas serão destruídas. Por isso, o tempo de escolher é agora, né? Portanto, eu digo para os irmãos, né, para todos que ouvem esse estudo, né, não demore a decidir estar do lado de Jesus Cristo, né? Afastar daquilo que é errado, né? Afastar dos caminhos, né, que esse mundo te oferece. Porque Satanás, ele vai fazer de tudo, né, para te iludir, para fazer com que você perca a sua salvação. E de quantas ressurreição a Bíblia fala? Em João 5, 28 e 29, João 5, 28 e 29 fala de duas ressurreições, né?
Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Né? Portanto, João 5, 28 e 29 fala de duas ressurreições. A ressurreição da vida acontecerá no momento da volta de Cristo, né? Onde os vivos que estiverem, os mortos que morreram salvos serão ressuscitados, né? Para o encontro do Senhor nos ares. E a segunda ressurreição, que é a do juízo, acontecerá 1000 anos depois, né? Para a ressurreição do juízo, segundo Apocalipse 20, versículos 5, né? E 6, né? E Daniel 12, versículo 2. Daniel 12, 1 e 2, né? Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. E haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Né? Aqui está falando, né, de uma ressurreição especial, né, que ocorrerá na volta de Cristo também, dos ímpios, né, de alguns ímpios, né, que participaram na morte de Jesus Cristo, né, como Anás, Caifás, Pilatos, né, Herodes, né, e os soldados romanos, né, que zombavam de Cristo, davam bofetada nele, né, e eles o ressuscitarão para ver Cristo vir nas nuvens do céu com poder e muita glória, para depois receber a morte de novo, né? Portanto, a Bíblia apresenta duas ressurreições, uma para os justos e outra para os ímpios. A primeira é chamada de ressurreição da vida e ocorrerá por ocasião da segunda volta de Cristo, né? E a segunda é a ressurreição da morte e ocorrerá após o período de 1000 anos que estudaremos logo a seguir, né? Portanto, quanto tempo existirá entre a primeira e a segunda ressurreição? Apocalipse 20, versículo 6. Apocalipse 20, versículo 6, fala: Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Né? Portanto, nós vimos aqui que são bem-aventurados e santos, né, aquele que tem parte na primeira ressurreição, né? E sobre eles a segunda morte não tem autoridade, né? Portanto, na primeira vinda, na primeira ressurreição, todos os justos serão levados ao céu. Os que estavam mortos e os vivos, eles ficarão com Deus por 1000 anos e depois voltarão para a terra para presenciar a condenação dos ímpios. Nessa terceira vinda de Cristo após o milênio, haverá a segunda ressurreição dos ímpios. Essa é a etapa de condenação. Eles se levantarão para receberem a punição de seu erro. Portanto, aqui nós vimos claramente, né, que os vivos eles ficarão no céu durante 1000 anos, né? E depois dos 1000 anos que a cidade santa desce aqui para o céu, os ímpios eles são ressuscitados, né, para receber a condenação, nos qual, segundo o apóstolo, né, os justos, né, eles farão parte desse juízo, né? E
Qual será o cântico dos salvos naquele grandioso dia? Isaías 25, versículo 9. Isaías 25, 9. Naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus em quem esperávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos, né? Portanto, os salvos, né, eles se alegrarão na volta de Cristo, né? Porque eles reconhecerão que é o seu Salvador que está vindo, que é Jesus Cristo, para libertar eles de todo mal, toda dor e todo sofrimento. E eles cantarão com alegria: eis que esse é o Senhor a quem aguardávamos. Na sua vinda, né, exultaremos e nos alegraremos, né? Portanto, eis que este é nosso Deus, em quem esperávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos, né? Por ocasião da volta de Jesus, e em contraste com os ímpios, os justos se deleitam no aparecimento do Senhor Jesus Cristo nas nuvens do céu, né? Ansiam por sua vinda e agora veem cumpridas suas esperanças. Nunca mais dor e sofrimento. O louvor é o produto mais puro, é o produto da mais pura fé e esperança no Senhor, né? E que convite Jesus nos faz hoje? João 5, 28. Que convite Jesus nos faz hoje? Mateus 5, Mateus 11, 28 e 29, né? Lá em Mateus 11, 28 e 29, Jesus fala: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, né? Portanto, Jesus fala: vinde a mim. Esse é o convite de Jesus para você hoje, né? Enquanto aguardamos o cumprimento da promessa de Jesus, ele nos convida a tomar seu jugo sobre os ombros e aprender de sua palavra. Aqueles que caminham com Cristo experimentam a paz e o conforto. Se formos perseverantes em fazer a vontade de Deus, as palavras descritas pelo apóstolo Paulo se cumprirão, tendo por certo isto, que aquele que começou a boa obra em vocês há de aperfeiçoará, até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Filipenses 1, versículo 6. Portanto, qual será o resultado da rejeição ao convite de Jesus Cristo? Mateus 25, 41. Mateus 25, 41, lá fala o resultado da rejeição a Jesus Cristo, né? Então o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, né? Portanto, Deus, ele quer que todos sejam salvos, né? Mas essa decisão, ela cabe a nós decidir, né? Se nós vamos ficar do lado de Deus ou não, né? E sabemos que aqueles que se perderão não porque Deus quis, né? Porque Deus a todo tempo, ele está dando tempo para que essa pessoa se arrependa e sejam salvos, né? Portanto, né? Se você é uma pessoa sábia, inteligente, decida hoje mesmo ficar do lado de Jesus Cristo, né? Para você não ouvir dos lábios dele naquele dia, né? Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, né? Como nós vimos aqui, o fogo aqui fala que ele é preparado para o diabo e os seus anjos, né? Mas todos aqueles que não tiverem o seu nome escrito no livro da vida, né, que não aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador e não obedeceram a sua palavra,
eles também serão lançados dentro do lago de fogo, né? Onde queimarão até não restarem raiz e nem ramos. A raiz de Satanás, né? E os ramos seus seguidores, todos aqueles que não forem salvos, né? Portanto, Jesus conquistou a vitória na cruz. Porquanto, Satanás é um inimigo derrotado. Enquanto Jesus não voltar, esse inimigo busca enganar e seduzir o maior número de pessoas e colocá-las em rebelião contra o Criador. Deus nunca desejou a destruição, pois ele não tem prazer na morte do ímpio, mas convida ao arrependimento. Porém, os que não andarem no caminho da salvação irão partilhar o mesmo destino do inimigo de Cristo, o lago de fogo. Apocalipse 20, versículo 10. E o ensino bíblico, é claro, apenas após a segunda vinda de Cristo é que ele fará a separação definitiva entre justos e injustos, salvos e perdidos, para só então dar o castigo eterno. Portanto, segundo Apocalipse 20, de 1 a 10, o castigo eterno será após o milênio de Apocalipse 20, né? Como nós sabemos, na Bíblia, eterno não é o nosso entendimento de humano, né? O eterno na Bíblia é que nunca mais haverá pecado, né? Não é um lago que vai ficar queimando eternamente, né? Fala claramente que o pecado ele será destruído, né? E o lago de fogo lá é descrito como a segunda morte, né? Portanto, que nós possamos decidir se estar ao lado de Jesus Cristo, né? E receber a salvação que Ele veio para nos dar. Se esse é o seu desejo, eu quero orar por você. Santo Deus, Deus eterno, obrigado, Pai, por esse estudo maravilhoso. E abençoe para que muitas pessoas possam ouvir esse estudo, ó Pai, e aprender mais da Tua Palavra. Porque o Senhor sabe que o nosso desejo é pregar o Teu Evangelho assim como Ele é em Jesus Cristo. Que o Senhor repreenda todas as forças do mal, Senhor. E nos dê o conhecimento necessário e verdadeiro da Tua Palavra, Senhor. Obrigado por tudo. Te agradeço em nome de Jesus. Amém, Pai.